Agora eu quero conversar um pouquinho com a Janaína Camelo para falar de um outro tema que está pegando bastante no noticiário e nas nossas discussões, que é a responsabilização de Big Techs nas redes sociais por publicações ilegais de seus usuários. A ministra Carmen Lúcia disse que essa responsabilização é necessária. E ela fez uma comparação com o Código de Trânsito aqui no país, à época da transição de veículos como carroças para carros e da necessidade disso. Vamos então entender toda essa história com a Janaína Camelo e depois ouvir os nossos amigos aqui. Conta aí, Jana. Pois é, Evandro. Inclusive, a ministra acabou de votar aqui no STF, né, no julgamento que discute aí até que ponto as Big Techs, as plataformas de redes sociais devem ser responsáveis por que é publicado ali pelos usuários. E ela, inclusive, citou essa fala dela de mais cedo, porque ela participou de um evento da FGV, que foi organizado ali por agências de checagem de fatos. O ministro Alexandre de Moraes também participou ali por videoconferência. E ela disse isso que você falou. Ela citou ali, fez uma comparação, né, que antigamente, por exemplo, se deslocava com charretes, com carroças, não tinha um código de trânsito. E aí, depois que vieram os carros, então, precisou haver ali essas regras. E aí a ministra disse o seguinte: nessa discussão toda, qual é o grande desafio? É garantir a liberdade de expressão, sendo que, para muitos, a regulação das redes sociais, ela disse ali, no entendimento de muita gente, a regulação das redes sociais representa um cerceamento da liberdade de expressão. Então, ela disse que esse é o desafio, né? Colocar ali, mostrar para a população, para a sociedade, que, na verdade, não se está fazendo ali o cerceamento da liberdade de expressão. E hoje, ela, inclusive, ao ler o voto dela, ela citou essa questão da censura, que ela disse que a geração dela viveram muito forte ali a censura, e disse que ela é taxativamente contra a censura. Inclusive disse o seguinte, isso na fala dela de mais cedo, abre aspas, quem pretende capturar esse discurso e nos fazer refém não terá nenhum êxito. Fecha aspas. Quem votou antes da ministra Carmen Lúcia, Evandro, foi o ministro Edson Fachin. E ele acompanhou o voto divergente do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, ele entende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o que está em jogo aí, é constitucional, que deve continuar valendo. Que ele prevê o seguinte, ele prevê que as empresas de tecnologia, as plataformas de redes sociais só devem ser obrigadas a retirar um conteúdo do ar se houver uma ordem judicial. O ministro Edson Fachin hoje, ele votou acompanhando esse voto do ministro André Mendonça, que foi um voto divergente, mas a gente já tem maioria, né? A gente já tem maioria aí para que haja uma punição maior para essas empresas. O julgamento agora ele está no intervalo, depois ele retoma. Quem falta votar aí nesse julgamento agora é o ministro Cássio Nunes Marques, que inclusive ele já tinha falado ali para o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, dias atrás, que precisava pensar muito bem antes de apresentar o voto dele. E aí a expectativa sobre esse voto do ministro Cássio Nunes Marques, mas já há essa maioria. Wander. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, você concorda com a comparação que foi feita, estabelecida pela ministra Carmen Lúcia, trazendo de que, a partir do momento em que você tem a evolução do transporte no país e um código de trânsito para regular isso, a mesma coisa deveria acontecer com as redes sociais por conta das mortes que também são provocadas nesse espaço ou por esse espaço sem a necessidade de um encontro físico ou de armas físicas? Pois ela escuta aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, né? Sobre regulamentação do carro. Ele chegou e rodava para todo lugar, não tinha mão nem contramão, não tinha, aí foi preciso. E não censurou o carro. O carro não é censurado no Brasil, é apenas regulamentado. O argumento do ministro Alexandre de Moraes é também muito preciso, dizendo o seguinte: uma página ou alguém que tem 50 milhões de seguidores é um veículo de comunicação. Olha, eu posso contar nos dedos o número de veículos de comunicação no Brasil que tem 50 milhões de seguidores, né? Então é um veículo de comunicação. O debate tem que ser assim, até onde regulamentar, mas que regulamentar é preciso. Agora, censura, absolutamente não, isso não é possível. E insisto que é o Congresso que tinha que tratar disso e não o Supremo, porque o Supremo não tem possibilidades e nuances, né, para definir ali detalhes dessa regulamentação. Para mim, identificar o nome do usuário já seria um grande passo.
Olha, o que a ministra diz é o seguinte: o grande desafio que nós temos é como manter a liberdade de expressão se muitas vezes temos a ideia de que a captura da liberdade de expressão seria cerceada com a regulação das redes. Ora, quando tínhamos charretes, carroças, não havia código de trânsito. Com a criação dos carros, foi necessário criá-la. Alan Gani. Olha só, Zé, e com todas as vênias, a ministra, já existe esse código de trânsito, o Marco Civil da internet, amplamente debatido com a sociedade brasileira e que tem lá o seu artigo 19, que diz que uma empresa, uma plataforma de rede social, ela só pode ser responsabilizada após decisão judicial e se ela não retirar o conteúdo de terceiros. Após a decisão judicial, que é o papel da justiça. Portanto, esse código de trânsito, Evandro, ele já existe e ele é constitucional. Agora, esse novo código que estão propondo, qual que é o problema? Ele pode inviabilizar o trânsito. Para fazer uma analogia, ele pode acabar com um direito fundamental, assim como tem no trânsito, que é o direito de ir e vir, né? Quer dizer, você tem as regras, mas o Estado não pode determinar para onde você vai. Isso é da sua escolha. Da mesma maneira que tem as regras, só que você pode colocar regras excessivas que pode acabar com o direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão. Porque as empresas, preventivamente, elas vão retirar o conteúdo para não sofrer o risco judicial. Zé, você quer acrescentar algo diante dessa explanação aqui do Gani? Eu adorei o Gani falar que essas empresas, é isso aí, Gani, não é a página de um, de outro, são as empresas, né? E como toda empresa tem que ter responsabilidade com o seu produto e pronto. A responsabilidade de tirar ou não tem que ser da empresa. Ela não retira, porque seria censura obrigar a retirar, né? Mas ela tem que arcar com as responsabilidades e pronto. Fala, Segré. Eu quero ler o que falou o ministro Fachin, rapidamente. Por favor, claro. Ele menciona que entende o diagnóstico, mas não compactua com o remédio, que a Corte já tem maioria para aplicar, mas que os remédios para os males da democracia devem ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Achei perfeito essa posição do Fachin. Tomara que isso possa ser ratificado pelo ministro Nunes Marques, porque é uma maneira de colocar um freio na colocação do outro lado, em que o ministro Toffoli comparou o poder da liberdade nas redes sociais a vender metralhadoras, alguma coisa assim. Então, está certo que tem que ter a responsabilidade, mas se não for aplicado, o que até agora não parece inconstitucional, que é vedado o anonimato, está na Constituição. Logo nos primeiros capítulos, vedado o anonimato. E nenhum dos ministros se atenta para esse detalhe. É só colocar o CPF, porque se alguém coloca o CPF e pode falar o que quiser, a plataforma e o CPF poderão ser responsabilizados pelo Código Penal atual. Não precisamos de nenhum código. E por último, o STF poderia eventualmente indicar, esse artigo agora é inconstitucional. Devolve para o Congresso, que é quem legisla, ou pelo menos legislava até agora, e o Congresso deverá modificar esse artigo de acordo com a constitucionalidade. Mas o STF não está nas suas atribuições legislar. Quero te ouvir, Piper. Bom, primeiro que eu adorei as analogias que os colegas fizeram, principalmente essa do Código de Trânsito, porque tem uma coisa, né? O Código de Trânsito, ele periodicamente passa por atualizações. Então, muita coisa já mudou. O código está lá, ele existe desde muitas décadas aí. E, periodicamente, ele vai tendo ajuste, até porque o trânsito também passa a ter mais elementos que aumentam a sua complexidade. Então, é necessário, de vez em quando, de tempos em tempos, fazer ajustes. Então, também concordo com o ministro Fachin, quando ele faz essa menção à democracia, e lembro também que na democracia há responsabilidade, né? A democracia não é o regime do ao Deus dará. Democracia também implica em responsabilidades. Então, ninguém está aqui defendendo proibição de absolutamente nada. Apenas que as plataformas não precisem mais, não tenham, não
enfim, continuem tendo ad eternum aí os benefícios, por exemplo, enfim, ou melhor, os privilégios de um dono de sauna que ganha com o suor dos outros. Então, ela tem que ter, ela está faturando muito, então ela também tem que ter responsabilidades, assim como determinam vários organismos que são responsáveis por seus segmentos de atuação. A gente já citou aqui várias vezes, o mercado tem o seu, o mercado da publicidade, por exemplo, tem o CONAR. Então, veja, só para 2 exemplos aqui para finalizar, envolvendo a mesma personagem que eu cito sempre, a deputada Carla Zambelli. A deputada Carla Zambelli, quando ela foi gravar um vídeo defendendo intervenção, que os generais de 4 estrelas fizessem algo contra a posse lá do presidente Lula, ela está emitindo a opinião dela. Por mais grotesca que fosse a opinião, ela que depois se responsabilize, porque é uma opinião. Muito bem. Quando ela, anos antes, gravou um vídeo dizendo que a filha da então presidente Dilma era a dona das lojas Havan, então ela está contando uma mentira e que a pessoa prejudicada tinha todo o direito de chegar na plataforma, na rede e falar, olha, isso aqui é mentira. Eu não sou dono, e vocês corrijam esse negócio logo. Ou chegar na justiça e processar e pronto. Ganhar uma grana. E ganhar uma grana e tirar do ar. Aí a justiça demora 12 anos. Então vamos acelerar o processo judicial. Agora, você vai corrigir um erro pela exceção, não é um erro, vai inviabilizar todo o debate, toda a possibilidade de crítica, Piperno. Veja, não era uma opinião, era uma mentira. Então, mas aí que está, exatamente que este é o problema e que causa divergência, inclusive nos votos e na opinião dos ministros da Suprema Corte. Qual que é essa fronteira entre opinião... Em muitos casos isso é fácil. Você não tem é como fácil, se comunicar direto com a plataforma e falar, isso aqui é mentira. Desculpa, na dúvida, a plataforma não vai querer nem saber, vai falar, opa, é mentira mesmo e vai tirar do ar. E aí qualquer crítica é transformada em mentira. Arremate, Segré, para a gente poder seguir. Só uma pergunta. Você concorda que não é verdadeiro? Vou utilizar essa frase mais elegante. Que Israel matou 12, e alguma coisa milhões de crianças na faixa de Gaza? Essa foi uma fala do presidente Lula. Isso é uma informação errada. Então peraí. Então quando a esquerda fala alguma coisa, está errada. Quando outro fala alguma coisa errada, é fake news, é desinformação. Você dá um número errado, ok, alguém vai lá, tem que tirar. Corrige, que tem que tirar. Qualquer coisa, até porque isso não é algo que causa dano direto a alguém. Agora, é muito diferente de você... Pode causar dano direto, sim, porque alguém que não tem informação pode entender isso e tomar alguma represália contra Israel. Se matar 12 mil, vai ter que tomar represália. Se aumentou, diminuiu um pouco o número, é uma outra 12 história. milhões. Ele falou 12 milhões contra 2 milhões e 300 que tem de população. Isso, a pessoa, às vezes, toda hora a gente ouve alguém falar porque é 1 bilhão, e é 1 milhão, ou então o contrário. Essa confusão é comum. Arremate, Gani, rapidinho. Não, rapidinho. Tem um pesquisador da área do direito, escreveu um ótimo artigo no Estado de São Paulo, e ele fez o seguinte levantamento. Hoje, já há um questionamento nos órgãos judiciais de meras críticas, classificando como fake news, desinformação para retirada do conteúdo. Hoje, pedindo para a justiça. Imagina se caiu o artigo 19. Vai virar uma festa. Tudo quanto é crítica vai ser transformado em fake news. Acabou o debate público.